Eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o meu canal original, que leva meu nome por extenso. Eu estou aqui para propor uma reflexão por analogia. Então, eu quero pegar o fenômeno dos quebradores de máquinas do início do século XIX para que a gente possa entender melhor essa nova revolução tecnológica que é a inteligência artificial em todos os seus desdobramentos e também em algumas das tecnologias que a precederam. Eu quero falar um pouco sobre o que acontece com as pessoas quando se muda radicalmente a maneira de produzir. Luditas ou quebradores de máquinas ou luditas. Durante a implantação do projeto da fábrica da Revolução Industrial, houve muita oposição. Houve oposição por parte dos pequenos produtores que se viam ameaçados pela produção industrial mais barata, mais de qualidade inferior. Houve oposição por parte dos operários que, no momento precedente, eram funcionários de manufaturas pequenas ou eram pessoas que trabalhavam em casa por empreitada, fornecendo seu trabalho às manufaturas e que por isso tinham um domínio muito maior do seu tempo de trabalho, do seu ritmo e do resultado final de sua produção. O que a fábrica naquele modelo inicial propõe é subverter totalmente a maneira de produzir o tecido. Você passa a ter teares gigantescos, movidos por mais de uma pessoa, mas que não requerem pessoas especializadas, e esse é um dos pontos que barateia o tecido produzido pela fábrica, e é que você tem menos pessoas trabalhando e com salários mais baixos, porque não são pessoas especializadas, porque há muitas mulheres e crianças trabalhando nesse meio. A fábrica vem para quebrar de vez o modelo medieval das guildas, do mestre, do aprendiz, de toda uma carreira dentro de uma profissão, com salários fixados publicamente, com uma série de garantias construídas ao longo do tempo entre os produtores, né, os manufatureiros e seus funcionários. A fábrica atropela tudo isso. A fábrica é enorme, é suja, é insalubre, as jornadas são de 16 horas, crianças de 8 anos, de 10 anos estão ali trabalhando. A fábrica, nesse momento, só pode ser comparada à mina de carvão, dado o seu caráter medonho de exploração. E é nesse contexto que surgem os luditas. Os luditas não quebram a máquina porque não querem a tecnologia. Pelo contrário, a maior parte deles já usa teares manuais, não são gente bronca ou gente ignorante. Os luditas estão quebrando máquinas porque eles não aceitam o modelo de exploração que a máquina traz, que essa fábrica cheia de máquinas propõe. E quebrar a máquina é uma maneira de pressionar os industriais a negociar melhores salários, melhores jornadas de trabalho. Não é algo
fora da realidade, não é algo primitivo. Diferente dos neoluditas e do anarcoprimitivismo que a gente vê hoje, de gente que se ressente da tecnologia e que quer criar formas alternativas voltando a uma vivência pré-industrial, os luditas queriam que o trabalho fosse remunerado de maneira justa e as hierarquias herdadas dos modos tradicionais de produzir que fossem respeitados. Eles não queriam mulheres e crianças sendo exploradas e homens sendo jogados no desemprego e no meio da rua. Eles queriam que a fábrica tivesse um mínimo de racionalidade, que não fosse pura e simplesmente exploração. E de certa forma faz sentido, porque se você está vendendo um discurso de que a máquina racionaliza a produção, por que você vai usar maneiras irracionais de extrair essa produção? Aí o elenco de discussão é totalmente outro, porque aí a gente entra na questão de que o capitalismo se vende como racional, mas que no limite não é. Capitalismo é muito mais sobre exploração desenfreada, exploração sem limites e a inteira objetificação do operário, transformando-o em mais uma peça, em mais um meio de produção que, uma vez gasto, pode ser descartado e jogado fora. E é isso que o capitalista considera racional? E não sobre uma racionalidade do bem viver em sociedade, que era o que as pessoas lutavam e queriam. As pessoas queriam que a produção fosse racional em relação ao viver em sociedade e não racional em relação ao simplesmente explorar e ganhar dinheiro, como era e sempre foi o objetivo dos capitalistas e é até hoje. Os luditas tinham seu nome derivado de uma personagem chamada Ned Ludd, com 2 Ds, que assinava os panfletos e as declarações e os manifestos que eram distribuídos nas fábricas quando aconteciam os atentados ou que eram apresentados ao público através da interação e da tentativa de sensibilizar os meios políticos. E vocês hão de concordar comigo que não era de fato um bando de gente primitiva e ignorante, porque no momento em que uma boa parte do operariado ainda era iletrado, essas pessoas estavam produzindo manifestos, declarações e cartas de ameaça aos industriais. E Ned Ludd aparece às vezes como Capitão Ludd ou como General Ludd. Ele é uma personagem, ele é o símbolo desse movimento. Corriam lendas urbanas da época que era um aprendiz injustamente castigado por não acompanhar o ritmo da máquina. Corria toda sorte de histórias. Nunca vamos saber se existiu um Ned Ludd, mas provável é que o movimento se escondesse por trás dessa personagem para não expor os líderes. Os industriais britânicos, evidentemente, não receberam bem esse tipo de negociação. E se num primeiro momento eles mesmos justiçaram os luditas, recebendo-os na base do porrete e da bala quando entravam nas fábricas, posteriormente eles pressionaram o parlamento até obter leis cada vez mais e mais severas de punição para os quebradores de máquina e para todo tipo de movimento operário. Esse é um momento terrível em que o movimento operário que está emergindo na luta cartista, na luta pela jornada menor e por uma racionalidade
no uso da máquina, vai ser atingido em cheio e vai ser criminalizado e vai ter gente presa, gente torturada, gente executada, gente deportada para as colônias, até o momento em que, posteriormente, em uma etapa seguinte, os sindicatos vão se organizar e a luta passa a ser uma luta menos visceral e mais organizada. Não que os luditas não fossem organizados, mas é que eles assustavam da maneira como partiam para a violência como primeira opção de negociação, ao invés de ser a última, ao invés da violência surgir em um processo de exacerbação da negociação. Os luditas já chegavam quebrando e depois impunham as suas condições, e os industriais se recusavam a negociar nesses termos. E eu creio que até hoje esse é o dilema de muitas das greves que ocorrem por aí, de qual é o momento de enrijecer a negociação e qual é o momento de contar o que se obteve e considerar danos e perdas e retomar a atividade. Esse é um impasse do movimento operário que já tem mais de 200 anos, se a gente for ver. Como se negocia? Qual é o momento de endurecer a negociação? Qual é o momento de partir para a greve? Se você inicia a negociação com uma greve, provavelmente você vai ter consequências e existe todo o arcabouço legal, e isso não apenas no Reino Unido, mas em todo o mundo que a gente conhece. Há uma série de parâmetros de negociação que vêm sendo desenvolvidos ao longo do tempo. E por que eu quero fazer a analogia com as inteligências artificiais? Nós estamos sendo atropelados por uma mudança tecnológica que está acontecendo muito rápido. A automação não é de hoje. A automação vem acontecendo há mais de 100 anos. A automação começa com o Fordismo, com o Taylorismo e vai crescendo com os computadores até chegar nos robôs. E hoje existem linhas de montagem, mundo afora, inteiramente automatizadas, onde os operários têm um papel irrelevante e mínimo. E isso degenerou que a cada geração que se progride nas matrizes tecnológicas, vastos contingentes de trabalhadores, de prestadores de serviço, de gente que trabalha por empreitada, vão perdendo os meios de sobrevivência, vão tendo que abraçar novas profissões para que no futuro próximo talvez essa profissão seja descartada também. E no Ocidente se defende, não de hoje, que esse operariado migre para o setor de serviços. E nessas horas eu tenho duas referências. Primeira, eu lembro de Fernando Henrique Cardoso, que acreditava que a dependência era inevitável e que nós, por sermos da periferia do capital e dependentes, tínhamos que nos ater a isso e ser felizes com esse quinhão miserável da periferia do sistema. Diferente da teoria da dependência de matriz marxista, que é uma teoria de luta. Não, o FHC achava que tá tudo bem desindustrializar o Brasil. Não tem problema algum. Todo
todo mundo vai trabalhar em serviços. E ele dizia isso textualmente. E as pessoas se perguntavam que tipo de serviço? Se a economia está sendo estrangulada, se estamos em uma recessão medonha para fazer o sucesso da nova moeda e as pessoas estão passando fome. E como vamos? Que serviços são esses? O que vamos fazer? E aí entra a segunda referência que me vem inevitavelmente à cabeça, porque pode não parecer, mas eu sou uma pessoa que tem senso de humor. Eu sempre lembro do filme da Mulan, que eu costumava assistir com a minha filha, vezes sem conta, durante a primeira infância dela, em que a Mulan saiu para ser soldado e os ancestrais estão apavorados porque ela pode desonrar a família e acabar com o panteão deles. E um dos ancestrais vira e fala assim, não, porque meus filhos foram todos acupunturistas. E o outro fala, mas a família inteira não pode ser acupunturista. E o outro fala, e a sua bisneta tinha que ser transformista. E é uma piada excelente, mas que sempre que alguém chega para mim e diz, olha, essa profissão acabou, mude. Vá fazer um curso técnico qualquer e mude, se adapte, tenha resiliência, acompanhe a sua época. Eu sempre penso nos ancestrais da Mulan, porque é uma coisa assim, gente... se uma pessoa tem 50 anos e ela está praticamente fora do mercado de trabalho, ela não tem como se reinventar profissionalmente. E nem todo mundo vai poder viver de bolo de pote ou ser Uber. Isso está acontecendo com uma velocidade cada vez maior. A automação parecia o limite, mas hoje ele não é, porque a automação atingia operários. E enquanto estava atingindo operários, as profissões liberais que integram as classes médias pelo Ocidente afora estavam super confortáveis, porque eles pensavam assim, nossa, eu vou ter prestadores de serviço baratíssimos, eu vou poder ter uma empregada doméstica qualificada que ganha um salário de miséria e vai ficar tudo bem, eu vou poder ter motorista barato, eu vou poder ter... E agora chegou a inteligência artificial e o chat GPT. E agora existe a ameaça de que laudos médicos possam ser emitidos por inteligência artificial, petições judiciais possam ser elaboradas por inteligência artificial e que os professores possam sumir do mapa e aulas possam ser formuladas e ministradas por inteligência artificial. E eu não estou entrando aqui nem no dilema ético que você tem quando recebe o trabalho de um aluno, resultado de inteligência artificial, que é o auge da vagabundice, do sujeito estar na escola e não ser capaz de cumprir os critérios mínimos de fazer um trabalho e recorrer a uma tecnologia espúria. Essa não é a questão. A questão é que pode chegar um momento, e é a grande ilusão de alguns setores da sociedade, em que o professor não mais exista e que o aluno esteja em contato direto com a máquina e que a escola não mais exista, que seja o aluno e seu computador em qualquer lugar e que isso seja mediado por meia dúzia de burocratas ou de vendedores de métodos de ensino. No caso dos laudos médicos é muito mais grave, porque nenhuma compleição física é idêntica à outra. E a nossa genética, ela é única. Então, você precisa de um outro ser humano ali, na hora do diagnóstico, para fazer as perguntas certas. E para observar os sintomas certos,
para olhar seus olhos, para percutir seu peito, para pressionar seu fígado, que isso é uma coisa que a inteligência artificial dificilmente vai poder fazer, porque a não ser que barateie de uma maneira radical, é impossível hoje submeter toda e qualquer pessoa a uma ultrassonografia completa para ver seus órgãos internos, seus ossos e tudo o que implica em um diagnóstico. No caso das sentenças e das petições judiciais, aí já é uma aberração completa, né? Porque, convenhamos, não existe máquina que consiga equacionar um dilema humano. Para isso é preciso outro ser humano. Se aplicar a lei fosse algo automático, não haveria matérias nas universidades e nos cursos de direito sobre interpretação da norma e não haveria filosofias do direito que vão se aperfeiçoando e mudando com o passar do tempo. Se fosse só ter a norma e a sua execução ao pé da letra, nós ainda estaríamos lá em Hammurabi. E agora a inteligência artificial preocupa, porque agora ela ameaça os empregos, né, das classes médias. Agora é aquele seu primo médico que se vangloriava de ganhar 30 mil reais, que pode virar motorista de Uber. Agora aquele seu primo advogado concurseiro tem que se deparar com a possibilidade que talvez em 10 ou 20 anos ou menos que isso, o judiciário vai ser enxugado e toda essa casta de parasitas técnicos que está lá suma. E aí o que vai ser dos concurseiros? E aí eu pergunto novamente, vamos todos ser funcionários de aplicativo ou vender bolo de pote de porta em porta? Porque hoje em dia não se consegue mais nem vender enciclopédia, porque está tudo na internet, está tudo na nuvem ou em N lugares de tecnologias que a vasta população desse planeta nem entende como funcionam. Está acontecendo o que o Carl Sagan já previa, de que a tecnologia se distancie tanto do cotidiano das pessoas que elas passem a ver essa tecnologia como mágica, que se tenha uma visão até religiosa da tecnologia, que é um pouco o que o Aldous Huxley desenvolve em Admirável Mundo Novo, se vocês se lembrarem do livro. Só que ele faz isso em relação ao Fordismo, né? A primeira automação, porque ele está escrevendo lá na primeira metade do século XX. Mas aí a gente tem esse dilema que pressiona o ser humano toda vez que uma tecnologia mais moderna, mais enxuta, mais sofisticada atropela a tecnologia anterior e que a que nós havíamos nos acostumado e que muitas vezes nós fizemos as nossas escolhas profissionais e conduzimos as nossas vidas em função dessas tecnologias. E quando elas não existem mais, a nossa vida também não existe mais. E não me entendam mal, sabe? Não vão atropelar a minha argumentação. Eu não estou dizendo que nós estamos mudando de modo de produção. O modo de produção ainda é capitalista. Por quê? Porque a maneira de extrair o lucro, a mais-valia e a maneira de desempenhar a exploração do trabalho
ainda é o monopólio do capital. O capital ainda tem o monopólio do funcionamento, da aplicação e do desenvolvimento de todas essas tecnologias. Nada disso nos pertence. Então, ainda estamos no modo de produção capitalista. E essa é uma reflexão para vocês, essa é uma maneira de encaminhar essa discussão. Nós não temos a menor condição de tornarmos-nos luditas, se é que vocês me permitem essa construção elaborada de raciocínio, porque as tecnologias de hoje, elas não dizem respeito às máquinas em si. Uma boa parte das tecnologias que estão aí, elas estão no mundo virtual. Você pode quebrar quantas máquinas quiser, que isso não acaba com a matriz tecnológica. E as máquinas, por mais caras que sejam de produzir, ainda são mais baratas do que você retroceder na tecnologia. Isso é algo que, a partir do ponto em que é detonado, em que o processo é iniciado, é um conjunto de eventos que, uma vez detonado, não tem volta. Como nós vamos reagir a isso? Como nós vamos nos organizar? Como nós vamos lutar contra o sucateamento total dos empregos e o descarte de pelo menos 1/3 da humanidade, que está sendo feito sumariamente? E se vocês acompanharem o mapa da fome pelo planeta, vocês vão perceber o que está acontecendo e onde as pessoas estão sendo descartadas, que é quase sempre na periferia. Quando elas são descartadas nos países centrais do capitalismo, também são pessoas que têm cor e que têm classe social. Então, essa é uma reflexão que eu estou propondo a vocês. Como é que nós vamos lutar? Como é que nós vamos nos relacionar com essa nova matriz tecnológica que, ao mesmo tempo que pretende ocupar vastos setores profissionais, ainda assim espera que nós tenhamos dinheiro para consumir seus produtos? Onde nós vamos ganhar o dinheiro para pagar um plano de saúde automatizado ou para pagar uma escola de última geração em que o aluno está em casa com um computador super, hiper, duper? Para quem são essas tecnologias? E o que vai acontecer quando todo o resto de nós for descartado? Eu adoraria que esse fosse o momento da revolução. Eu adoraria que nós nos organizássemos, varrêssemos a burguesia do planeta, usássemos essas tecnologias em benefício da humanidade e que as próximas revoluções tecnológicas já tivessem implícitas em suas matrizes filosóficas as novas condições de respeito ao ser humano. Mas eu tenho quase 60 anos e eu não tenho essa ilusão toda, muito menos essa megalomania de achar que estou promovendo a revolução ou de que sou alguém importante na fila do pão. Então, o que me assusta é que o motim popular hoje contra as altas taxas de desemprego que se avizinham com a mudança de matriz tecnológica e contra essa nova configuração da produção no mundo, acabem redundando em levantes fascistas.
Porque não é por acaso que existe uma internacional fascista, não é por acaso que a extrema-direita se organiza no mundo inteiro, não é por acaso que as polícias treinam para reprimir levantes populares e não bandidos. Nada disso é por acaso. O capital sente que em algum momento as pessoas vão explodir, que há um limite de pressão. E o que se está fazendo em determinados setores dos capatazes do capital é exatamente tentar tanger as multidões de descontentes para um projeto fascista. E aí? A grande vantagem de ser historiador é que nenhum de nós é futurista. Eu sempre faço as minhas análises pensando e torcendo para que o que eu estou vislumbrando como horizonte possível esteja inteiramente errado, que em algum lugar surja um fator divergente e que esse fator divergente se alastre e mude totalmente a configuração da situação. Então, é isso que eu tenho a oferecer. É isso que eu tenho a propor. Precisamos refletir sobre essa mudança de matriz tecnológica que ameaça, em menos de 20 anos, varrer com a vida e a vida profissional como a gente a conhece. O que nós podemos fomentar como fator divergente para mudar o rumo das coisas? Já que uma revolução socialista é impossível e já que a ameaça do fascismo é algo com o que não podemos concordar. Como é que nós podemos trabalhar dentro dessas novas tecnologias para estabelecer limites éticos mínimos ao capital? E como sempre eu deixo a pergunta, gente. Eu não sou a pessoa que vocês veem quando querem respostas para questões transcendentais e futuristas desse nível. Eu posso responder a vocês o que eu sei sobre o passado. Sobre o futuro e sobre meios de organização, isso depende de cada um, do que está posto na sua cidade, no seu meio social, na sua vida. Mas pense muito, pense, reflita, procure saídas. Não fique sentado na poltrona com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como dizia Raul. Não espere de frente para o seu celular ou para o seu notebook, o seu computador, que ele trague você para esse mundo da inteligência artificial. Comece a pensar em alternativas. Quem sabe, em uma década, a gente consegue reverter essa distopia futurista que nos ameaça. E é isso. Esse foi mais um vídeo para o meu canal original. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Cuidem-se muito e até a próxima.